meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar o caso que está narrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículos de 31 a 37, a chamada cura de um surdo mudo, ou melhor, fazendo uma melhor tradução, a cura de um surdo gago. Vamos fazer a leitura de Marcos, já fazendo algumas adaptações, uma melhor tradução. Novamente, deixando os territórios de Tiro e de Sidom, veio Jesus ao mar da Galileia, atravessando o território de Decápolis. Trouxeram-lhe um surdo gago e lhe pediram que impusesse as mãos nele. Jesus, fazendo-o sair do meio da multidão e levando para um lado em particular, lhe pôs os dedos nos ouvidos e saliva na língua. E levantando os olhos aos céus, fez um gemido, roncou e disse: Ephphatha. E levantando os olhos para os céus, lhe soltou a ligadura que prendia a sua língua, entrando ele a falar corretamente. Jesus a todos ordenava que nada dissesse a ninguém. Porém, quanto mais ele ordenava, tanto mais proclamavam. E cada vez mais maravilhados diziam: Ele tudo tem feito que surdos ouçam e mudos falem. Muito bem. Essa passagem é exclusiva do evangelista Marcos e mostra aqui uma cura de Jesus, e que nela tem algo assim interessante, que não fala em momento nenhum de uma obsessão. A pessoa tinha um problema de surdez e com isso ela tinha dificuldade para falar. Ela era gaga. Então, nós temos dois problemas: a surdez e a gagueira. E em momento nenhum fala aí no caso de obsessão. Esse é um tipo clássico caso de uma cura física, evidentemente por complicações kármicas, né? Em que havia, como diz o próprio texto, uma ligadura, como se fosse algo com uma corda, algo que amarrava e que prendia a língua dele e que não fazia com que ele falasse corretamente. E assim, então, trouxeram esse doente a Jesus. Vamos entender por que trouxeram esse doente e por que sabiam que Jesus poderia curar esse doente. O texto diz que ele se encontrava na Fenícia, lá nas terras de Tiro, e diz a passagem que ele saiu de Tiro, foi passou por uma outra cidade da Fenícia, que é Sidom, e de lá podia descer direto para a Galileia, que dava cerca de uns 60 quilômetros,
que se poderia fazer em 2, 3 dias de caminhada. No entanto, ele percorreu um caminho mais distante. Ele saiu de Tiro, passou pela cidade de Sidom, daí foi em direção como se fosse para Damasco, na Síria. No meio do caminho, ele corta, descendo para o sudoeste, indo à direção de Decápolis. A própria palavra quer dizer 10. Decápolis é 10 cidades, ou um grupo de 10 cidades. Entre essas cidades, nós temos aqui a cidade de Gerasa, aonde um tempo atrás, alguns meses atrás, Jesus tinha feito a cura de um obsidiado. E aí, nesse exato momento, ele já era conhecido então da cidade, porque havia expulsado lá um espírito que trazia com ele um grupo de outras entidades, daí eles dizendo que era uma legião, e que dominavam esse obsidiado, jogando ele no chão no cemitério, arrebentando as correntes, que os homens amarravam ele com corrente, para ele não prejudicar ninguém, nem mesmo se ferir. Então ele arrebentava as correntes e ficava andando pelas tumbas no cemitério. Então, aqui no caso, ele já era conhecido aqui dessa localidade. O que nós temos, então, mais ou menos, é o seguinte: aqui nós temos a Fenícia, onde Jesus se encontrava. E por que ele estava ali? Ele foi para lá para descansar com os apóstolos, para fazer um recolhimento com os apóstolos, para poder conversar. Não só ouviram o que os apóstolos fizeram durante a caminhada deles, porque eles foram em dupla, fazendo curas e pregando o Evangelho. No primeiro ensaio da pregação apostolar, eles que seriam responsáveis pela implantação da igreja de Jesus na terra, porque Jesus vai partir, a sua missão era de 3 anos entre nós, né? De 30 a 33 anos em média. Assim, ele partindo para o plano espiritual, ou como ele falava, voltando à casa do Pai, quem ficaria com a tarefa do ir de pregar e levar a mensagem dos apóstolos? Era necessário então que eles tivessem um momento de descanso, de repouso, né? Para conversar, para fazer uma reunião, para traçar uma estratégia. E assim aconteceu lá, que eles estavam na Fenícia. É aí que nós vimos no nosso último estudo que apareceu uma mulher que tinha a filha tomada por um espírito impuro, né? E que ela veio solicitar a cura da sua filha. Foi aquela passagem que ela dizia, né? Que ela aceitava qualquer migalhinha que Jesus pudesse dar em benefício da filha dela. O próprio mestre tinha dito que ele não foi lá para essa região da Fenícia para fazer cura, para pregar o Evangelho. O objetivo de lá era ficar meio mais ocultas com os seus apóstolos, para ter uma reunião e traçar uma estratégia. Mas como ela pediu intensamente e realmente ela mostrou toda uma humildade, né, dizendo que aceitava migalhinhas do Cristo, né, que ela entendia isso, que o Cristo veio com a missão para pregar lá na Judéia, ela na Galiléia ou pelo Israel, e que ela entendia isso, né, que ele estava além dessas fronteiras, mas que ela aceitava umas migalhinhas. Ali, então, a sua filha foi curada. Jesus sai da Fenícia e faz todo um caminho para chegar na Galiléia, para onde que ele estava indo, passando aqui pelo lado ao contrário do lago, atravessando o Rio Jordão, fazendo uma caminhada que poderia ser, se fosse em linha reta, daria uns 60 quilômetros. Ele fez uma caminhada de 150. Se nós formos pegar o trajeto que ele fez, então ele entrou pelas portas do Rio Jordão, atravessou para chegar na Galiléia. É lógico que quando ele estava então aqui em Decápolis, ele já havia curado lá um obsidiado, né? Um obsidiado que vivia se debatendo no cemitério, pulando pelas sepulturas, e que dizia que estava tomado por uma legião de espíritos atrasados, né? Ele agora, esse obsidiado, estava calmo,
estava calmo, estava tranquilo, né? E devidamente arrumado. Estava lá arrumado, asseado, direitinho. E isso provocou uma estupefação na população. Até a população pediu para Jesus se retirar dali, porque algo era estranho no que ele fazia. Mas então a fama dele chegou ao máximo. Inclusive, este homem, esse ex-obsidiado, pediu para seguir Jesus. Eu quero te seguir, e Jesus disse: não, você vai fazer um outro tipo de segmento. Você vai ficar aqui. E ele ficou lá. O que ele fez? Ele divulgava o que Jesus fazia. Quer dizer, a presença dele aqui naquela localidade era nada mais, nada menos do que como se fosse um grito, né? Um marketing do sucesso ou da grande capacidade de Jesus. Ora, quando Jesus volta passando por aquela região outra vez, evidentemente que ele vai ser reconhecido. É assim que quando ele é reconhecido, trazem para ele uma pessoa agora com problemas graves. Ela era surda e cábila. Mas é agora interessante, que a gente costuma dizer lá, e as pessoas acabam generalizando, né? Em Geraça, onde que ele curou esse ex-obsidiado aí, que lá era um local atacado por espíritos trevosos, era para esse. Agora nós temos para essa pessoa. Agora nós temos o caso de um doente, de um surdo e mudo, que não diz o texto que ele estava com obsessão. Apenas ele estava com um mal físico fruto do seu carne. Tá certo? Muito bem. E aí, Jesus vai, com ele sendo entregue pelas pessoas, Jesus vai realizar a cura. Mas é agora, então, que, como é uma cura de algo físico, e Jesus vai realizar uma prática, não que Jesus precisasse realizar essa prática. Ele, com a força dele de vontade, com a força da sua vontade, com a força da sua mente, ele poderia ordenar e imediatamente a pessoa ficar curada. Ou então ele estabelecer uma determinada entidade especializada nesse assunto e essa entidade faria a cura. Mas ele tinha, a vinda do mestre aqui entre nós, tem sempre também, e é sempre, algo para nos ensinar. Então ele queria mostrar uma técnica de cura. E ele realiza essa técnica que foi observada pelos apóstolos, e essa técnica se encontra aqui na lição de hoje. Então nós temos, primeiro, como se vai realizar uma cura física, e Jesus não precisava disso, poderia fazer em público, porque várias vezes ele fez em público, mas como aqui é algo assim muito especial, ele leva essa pessoa para um canto, fora da multidão, em particular. Um outro ponto é que ele, como a pessoa era surda, diz o texto que ele colocou o dedo no ouvido dela. Quer dizer, houve um toque físico do dedo no ouvido. O segundo, ele apanha a saliva da sua boca, a saliva, e vai passar na língua deste mudo, deste gato. A palavra é técnica no original, né? A palavra é mogilalos. Tecnicamente é só olhar no dicionário, quer dizer gato. Então passa a saliva na língua dele. E a partir desta atitude diz, e em seguida, ao fazer isso, faz um grande suspiro. E esse suspiro, a palavra no original, fala que é um roncar, um mugir, um gemer. Botou-se aqui suspiro, né, para poder a tradução, Jesus suspira, né?
A passagem é forte, né? Diz que foi um gemido. Um ronco. Uma grande, podemos dizer assim, soltura de ar. Então vamos botar aqui esse ronco. Um ronco com essa grande soltura de ar. E aí, nesse exato momento, diz lá a passagem que a ligadura da língua deste gado se soltou. Ele conseguiu romper essa ligadura. A palavra no original pode servir até como corda, como se a língua dele tivesse amarrada, como se fluido estivesse prendendo. E aí nós podemos dizer que a intervenção pode ter sido até diretamente do perispírito, para poder atuar no físico, para que pudesse então ser rompido essa ligadura que impedia a fala correta. Então primeiro colocou o dedo para ele falar. E por que teve de tocar? Presta atenção. Ele era surdo. Se Jesus fala, ele não ouve nada. Não era um problema de surdez espiritual. Aqui era uma surdez física. E aí, toda essa parte do toque é importante para ele poder entender. Porque quando Jesus falou, abra-te, ele não ia ouvir nada. Tá certo? Porque efata quer dizer, abra-te. Então, ele fala, e para que ele entendesse que estava havendo um processo, Jesus coloca o dedo na orelha, no ouvido dele, na orelha. E aí, emite esse grande suspiro e também passa saliva na língua dele. Aí tudo se solta, diz o texto, amarra, se solta, e ele passa a falar. E o texto está claro. Passa a falar de forma correta. Como antes ele falava, mas como ele era surdo, né? E ele era gago, ele falava com dificuldade. Ele tinha dificuldade de se expressar. Agora ele não vai ter mais, se soltou. Evidentemente, se ele fala, nós já podemos supor que necessariamente ele não era surdo de nascença. Porque se fosse, teria que haver um aprendizado da fala. Evidentemente que esse aprendizado pode acontecer com a atuação mais direta da espiritualidade, né? Do seu anjo guardião. Né? Se falarmos só do lado físico aqui, teria que ter um aprendizado na fala. Né? Então, o que parece, podemos dizer assim, visto pelo lado físico, é que ele adquiriu essa surdez e tinha essa dificuldade de falar depois de uma certa idade. E quando soltou a língua, ele voltou a falar. Tá certo? Ou então por ação espiritual, em que, independente dele não ser, vejam bem, independente dele ter uma doença física, não quer dizer que ele não tinha mediunidade. E não quer dizer que ele não atuava juntamente com seus mentores. Nós não podemos esquecer disso. Porque se ele atuava com os mentores e que ainda não havia tido tempo ou a autorização para a cura, ele ouvia perfeitamente a fala e se expressava normalmente em contato com a espiritualidade, no campo mental. Então, o conhecimento na fala estava registrado na sua memória, no seu perispírito. Ao soltar a fala, ele voltou a falar normalmente com a ajuda da inspiração. Então, pode ser também, como escreve Agostinho, um surdo de nascença. Essa é uma revelação espiritual. No lado físico, né, sem essa informação mediúnica, nós ficamos que deveria ter um aprendizado da fala. Mas diz o texto que não houve, porque automaticamente ele voltou a falar corretamente. Aqui nós temos que ponderar algumas coisas. Né? Primeiro, Jesus já era reconhecido ali naquela localidade. Né? Vamos por partes. O caminho mais reto para chegar na Galileia levava uns 60 quilômetros, 2 dias. Agora ele faz uns 150, que dá aí um total de 4, 5, 6, de mais, né? De 6, 7 dias de caminhada.
lembrarmos, o objetivo dele ir para a Fenícia, uma terra mais estranha, em que ele não era tão conhecido, apesar da sua fama já chegar lá, tanto que esta mulher veio pedir a ele para curar a filha que estava obsidiada. Mas que a ideia de ir para lá era para descansar, para se reunir com seus apóstolos. Ele fazendo essa caminhada toda longa de 150 quilômetros, ele está indo, não está entrando nas terras de Israel. Não entrando nas terras de Israel, ele então era menos conhecido. O seu grupo era menos conhecido. Ele podia alongar ou aprofundar todo o ensinamento que ele estava tendo com os apóstolos. Tanto que o objetivo de ir lá para a Fenícia era descansar, não no sentido físico, mas relaxar nas suas emoções, nos seus trabalhos, nos seus atendimentos, para ver um aprofundamento no ensinamento espiritual dos apóstolos. Afinal, eram eles que iam ficar aqui na terra com a missão de ir e de pregar pelo mundo afora, pelos 4 cantos da terra. Então o aprendizado foi bem maior. Caminhando, ele continuou ensinando aos seus apóstolos. Agora, chegando lá então nas terras de Decápolis, onde ele já tinha feito um trabalho espiritual, ele foi reconhecido. E trouxeram esse surdo gago para ele curar. A primeira recomendação, a primeira coisa, nós já falamos aqui, vamos repetir. Jesus podia, com a sua força de vontade, com a sua super técnica de governador do nosso país, de atuar e realizar imediatamente a coisa. Só que ele estava passando por todo um aprendizado com os apóstolos. Descansaram na Fenícia, fizeram toda esta caminhada mais longa, afastados da população que conhecia Jesus e o trabalho de Jesus, para poder aprofundar com os seus a missão que eles teriam na terra. E eles não teriam só a missão de pregar, mas teriam a missão de curar. Tanto que quando eles fizeram a primeira caminhada e foram em dupla de 2 a 2, eles voltaram maravilhados e queriam contar para Jesus tudo o que eles fizeram. Não só o que eles falaram, os problemas que eles encontraram, tudo isso tinha de ser muito bem administrado, somente para o futuro. O que eles falaram, os problemas que encontraram e as curas que realizaram. E evidentemente eles iam encontrar daqui para frente muitas pessoas que tinham os problemas mais variados. E eles precisavam curar e precisavam de ter técnica. Nem sempre a técnica, para Jesus é fácil, a força de vontade. Esse é o nível dele. Mas nem todos, em nível muito inferior ao do Cristo, têm este tipo de capacidade. Não é? Então, por exemplo, há várias atividades no centro espírita de cura, né? E que não se ordena quando se impõe com a fala imediatamente com Jesus. Vê, enxerga, anda, levanta, pega o teu leito e vai embora. Não é assim. Nós temos toda uma intervenção de passe, né? De água fluidificada, e às vezes uma intervenção que leva às vezes dias e muitas aplicações para se ter, vai dar algum tipo de sucesso. Então, como nós estamos lidando, né, com pessoas com potencial magnético menor, era necessário que eles tivessem toda a instrução. Então Jesus podia simplesmente ordenar, fique curado, o homem ficaria curado. Mas vamos aqui contar um caso. Certa vez tinha um paralítico na piscina de Betesda. Aquela piscina, ou aquela águas termais, né, que eram movimentadas pelo movimento subterrâneo da terra, aquelas águas medicinais eram reconhecidas pela população como de cura. Até diziam que um anjo movimentava aquelas águas. Ou melhor, elas eram virtuosas e tinham possibilidade de cura. Hoje nós sabemos quantas águas termais não tem por aí, né? Por exemplo, Santo Amaro da Imperatriz, em Santa Catarina, a primeira águas termais oficial do Brasil, reconhecida por Dom João VI, né, num documento. Né, foi feito até um hospital lá, depois mais tarde Pedro II e a Imperatriz
e a imperatriz Teresa Cristina estiveram lá, fizeram doação para o hospital, viram as virtudes daquelas águas. Nós temos Caldas Novas, nós temos em Goiás, nós temos Lindóia em São Paulo, né? Nós temos Caxambu, São Lourenço, as águas santas de São João del Rei, no balneário, de Tiradentes, né? Muito bem. Então, as pessoas já sabem que muitas coisas se realizam em cura. Os romanos já sabiam disso. Os soldados vinham doentes das suas guerras, né? Vinham feridos, aí eles eram levados para determinadas águas termais e ali faziam um tratamento e curavam com muito mais rapidez. Por exemplo, o caso lá da água lá do balneário das Águas Santas em Tiradentes, então nós vimos lá como que foi descoberto. O escravo estava fazendo um calçamento, até hoje nós temos aqueles calçamentos lá do antigo, lá daquela época, né? E eles se feriam, né? E um escravo se feriu e foi ali lavar. E ele notou que a cura da ferida dos seus pés, que tanto o afligia, foi rapidamente curada. Então assim as pessoas, então essa água tem uma qualidade. Ali hoje nós sabemos por estudos químicos, né? Com as águas são radioativas, etc., né? A presença do magnésio na água, e vai por essa. Muito bem. É isso que eu quero falar. Eu quero dizer que havia um paralítico que estava nessa piscina, e Jesus passou, viu que ele era paralítico e disse: levanta e vai embora. Tá certo? Havia agora um outro caso, de um cego que estava numa outra piscina em Jerusalém, em que Jesus fez um tratamento na vista dele e pediu para ele lavar lá na gruta, nas águas da piscina de Siloé. Ele foi, lavou e ficou curado. Aí no caso, Jesus está recomendando o uso da água. No outro caso, ele não recomendou o uso da água. Ou não era necessário. É lógico que era. As águas são medicinais. As pessoas já sabiam disso. Ele simplesmente queria mostrar: eu não preciso das águas. Mas, como nós precisamos passar por muitas curas, e nem sempre a cura é imediata, e muitas vezes a própria bênção da Mãe Natureza nos dá essas águas termais maravilhosas, a recomendação da pessoa ir na piscina de Siloé se lavar e ficar curado. Aí a necessidade de ensinar para a gente a utilização desses recursos da natureza. Há um escritor chamado Yogi Amachara, que ele costuma dizer que a água nada mais é do que o leite da Mãe Terra, beneficiando da natureza, beneficiando a todos, né? Como a mãe, ela tem o seu leite que alimenta o neném, a água é o leite da terra alimentando todos os seus filhos, né? Podemos dizer, é a produção do seu fluido, da sua essência que abençoa a todos. E que nós precisamos disso. E aí, no caso, repare que Jesus, nos dois casos, ele não precisou para dizer, deixar para a gente, eu não preciso, mas para mostrar que todos precisam das águas termais, ele mandou, no caso da cura do cego, que ele se utilizasse das águas. Muito bem, aqui no caso, Jesus podia ter feito isso, ordenar com a sua vibração magnética, até sem falar nada, a pessoa passava a ouvir e a soltar a sua língua. Mas era necessário ensinar para os apóstolos um determinado tratamento que nem sempre acontece de uma hora para outra. Muito bem. Então a primeira coisa que está ali colocada é uma doença. Olha, em vez de fazer publicamente, né, leva a pessoa para um particular. Né? Então vamos supor, vamos falar aqui do Grupo Espírita Regeneração. Aqui nós temos um trabalho de cura magnética. Né? Então, há toda uma instrução científica de controle desse trabalho. E aí, você chega, você faz uma entrevista, você tem a sua ficha, tudo ali passa a ser anotado naquela ficha, etc, etc. Muito bem. Cada vez que você vem, cada semana que você vem, mais uma vez, você vai até a pessoa que faz a entrevista com você, diz como você sentiu, o que você passou, etc. E aí tudo é anotado na ficha. E aí você vai para o tratamento. Olha, o tratamento podia ser feito aqui, botava uma marca aqui, tá certo?
E aí todos vocês que estavam aqui com essa porta aberta, quem entra, quem passa, etc., ia ver a pessoa fazer o tratamento. Agora repare que você imagina isso numa praça pública. Porque aqui, ainda se nós fizermos na sala do regeneração, esse tratamento, normalmente quem entra aqui no auditório já tem interesse por coisas espíritas. Olha como vocês estão aí ouvindo a palestra, estão em silêncio, estão atentos, estão prestando atenção no que eu falo. Se eu fizesse aqui uma intervenção espiritual em alguém numa máquina, vocês vão ficar olhando, observando. Mas mesmo assim começa a criar uma porção de curiosidade. Né? Você faz uma determinada intervenção, por que está fazendo isso, por que está fazendo aquilo, etc. Aonde está mexendo, aonde está tocando, e por que está fazendo assim, etc. E aí você tem tratamento, você pode fazer pelo sopro, você tem tratamento, você pode fazer pela saliva, você tem tratamento, você pode fazer com as mãos, com toque, sem toque, com água, com remédio, fluidificar remédios. E você não só pode fluidificar água, mas você também traz os seus remédios que são fluidificados. Né? Então, aí começa aquela curiosidade, todo mundo começa a ver. Até onde que essa curiosidade vai ser como se fosse ondas vibratórias interferindo no processo. Porque o médium está lá concentrado, dando atenção ao doente. O doente está tomado pela fé, concentrado, pelo menos se espera, concentrado no tratamento. Mas os outros estão ali fazendo o quê? Será que está todo mundo com a mãozinha esticada, concentrada, visando o tratamento, ou cada um tem um olhar de curiosidade? E aí cada olhar de curiosidade são como ondas de rádio, né, de estações diferentes, atrapalhando o processo. Além do mais, se você faz alguma determinada intervenção, a outra pessoa pode ficar sem graça. Né? Por exemplo, se ela sente uma tontura, né, se ela sente a vontade de sentar, se ela passa por algum tipo de manifestação espiritual, se ela passa por algum um tremer do seu corpo, etc. Se ela chora, se ela fica emocionada, isso tudo, ela também poderá ficar meio sem jeito. E as pessoas estão me olhando. Tá certo? As pessoas estão me olhando. Isso a gente sabe muito bem quando há desastre na rua. Na hora que há um desastre na rua pública, né, na rua, né, repare como o público chega. O público está olhando. Aí chega o bombeiro e aí começa a fazer todo o procedimento de saber como mexer, de saber como colocar na máquina, de fazer com que a pessoa fique ali devidamente presa, né, para não fazer nenhum movimento brusco, não piorar a situação, seja lá o que for. Mas imagina você ali, consciente, todo mundo te olhando, cada um falando uma coisa, e as pessoas comentando, porque chega um e fala assim, e essa pessoa dele, o que foi que aconteceu? Ih, teve infarto, o que foi que aconteceu? Foi um atropelamento, mas quem foi? Quem foi o desgraçado que atropelou ela? Aí começa aquela vibração, aquele zum, e você está ali ouvindo isso tudo. Quando ali não é mais hora para isso, você já está em atendimento. Era bom o pensamento positivo, né? Agora quando o bombeiro chega, ele fala com palavras positivas, ó, bom ânimo, calma, você já está sendo atendido, eu vou te levar para o hospital, vai dar tudo certo. Ele já vem preparado, com toda uma psicologia, toda uma técnica para fazer a intervenção correta. Agora você imagina então fazer um tratamento desse, de um surdo mudo, né? Em que Jesus vai utilizar várias tecnologias aqui, magnéticas de tratamento, em praça pública, fora que as pessoas começam a questionar por que ele fez essa técnica, o que isso significa, que as pessoas não conhecem. É igual você ver um médico fazer um determinado trabalho, uma determinada operação, e você ali de curioso assistindo. Isso acontece muito com o pai, né? O pai que vai lá assistir parto, né? Os pais não entendem que o médico está fazendo aquilo. O médico, muitas vezes, até para ajudar, pede para ele ajudar, para fazer alguma coisa, para deixar a mente dele mais tranquila. Quando não desmaia lá. Várias vezes o médico perguntou para mim, no parto do Pedro, na cesariana do Pedro, no meu segundo filho, se eu estava me sentindo bem, se eu precisava sentar. Eu não, estou bem, estou. Mas, quer dizer, tem gente que não fica bem, e até cai ali, não vê o sangue. Então, primeira coisa que Jesus quer dizer, o que é normal para o nosso nível, se você vai dar um tratamento,
leve a pessoa longe da multidão no particular. É uma forma de considerá-la, de respeitar e tirar o olhar dos curiosos, daqueles que não tem nada para fazer e que estão ali para quê? Tá certo? Até mesmo nas intervenções na rua, você pode botar o enfermeiro-chefe ou o médico que está dando o atendimento, ficam logo outros soldados em volta, cercam a região, manda as pessoas se afastar, né? Não só para a pessoa ter mais folga, mas para poder ficar mais tranquilo para agir. Então, primeira coisa, não só para afastar dos olhares curiosos, mas para deixar ela mais tranquila, onde que ela vai se sentir mais à vontade, seja lá a intervenção que estiver sendo feita, né? E ele devia estar todo gago, nós sabemos, né? Como ele emocionalmente ele sofre. O gago ele tem um impacto emocional forte, né? Ele quer falar uma coisa, a gente já sabe o que ele quer falar, né? Então ele quer falar mamãe, leva 2 horas. E aí você já quer falar antes dele. E ele fica tomado de emoção, porque você vai com os olhos também atrapalhando o processo. E ele fica mais emocionado ainda. Então ele já se sente meio desvalorizado. Então é uma forma de respeito, levá-lo para o particular, para ele ser atendido. Depois, vem lá, colocar o dedo no ouvido. Nesse caso, está claro, ele era surdo. Se eu não fizer uma intervenção física, ele vai perceber, porque ele não ouvia nada que Jesus falava. Então, a intervenção física, para ele, é importante. Segundo, muitas vezes a intervenção física é importante. Ora, você tem a ajuda do médico, psicólogo, psiquiatra com palavras, do psicólogo e do psiquiatra com palavras, né? Mas também você tem a ajuda de intervenções físicas, de remédio, e você também tem intervenção física de determinado tratamento, com aparelhos ou mesmo com cirurgias. Então, dependendo, o toque é importante. Há toda uma corrente também de psicologia que mostra o quanto o toque e ela foi desenvolvida por canadenses, depois foi aperfeiçoada por argentinos, que é a psicanálise, a psicologia, a análise transacional, é o nome dessa corrente, que ela é baseada no toque. Porque já começa por aí, o toque é um caso de aceitação. Ao você tocar numa pessoa, a pessoa se sente feliz, ela se sente aceita, né? Nós temos sempre um exemplo que a gente costuma dar, é daquele toque assim, sem interesse, né? Primeiro que você apresentar uma pessoa, a pessoa fala, tudo bem, né? Não dá a mínima, não dá a mão para você, não te cumprimenta, não é isso? Então você fica, será que ela é besta? Será que ela não me aceitou? Será que ela não gostou de mim? Será que ela tem nojo de mim? Ainda mais uma pessoa que é doente, que é gago, será que ela acha que a minha doença pega nela? Será que ela acha? Então a pessoa se sente assim. Então o toque mostra reconhecimento. Fora também tem aquele toque assim desinteressado, né? Que quase sempre você é obrigado a cumprimentar a pessoa e você faz sem energia. Isso é pior, né? Como você vai cumprimentar a pessoa, faz assim com a mão, assim com a ponta, sem dar nenhum valor, sem nenhuma atenção. Quando você cumprimenta a pessoa, né, com vontade, com energia, olha, você não só está passando a energia para a pessoa, mas está dizendo que você aceita. E mais do que isso, né? Se aproximar um pouco mais, colocar a mão no ombro, dar um chamado, na hora quando você vê alguém, dá um chamado, tapinha nas costas. O que é o tapinha nas costas? Primeiro é um passe, é uma troca de fluido. Quando você aperta a mão e você toca a pessoa, você está trocando fluido. Segundo, ela está se sentindo aceita, e quase que você está chamando ela dos seus braços ao tocar do lado. Você cumprimenta a mão, fala, foi um prazer, bateu no ombro. Você está mostrando que você é aceita, que você não está discriminando, e ela se sente assim, positiva. Então, repare que já há uma corrente em psicologia usando o toque como um processo de cura. E a gente sabe disso. É tão fácil a gente saber o quanto o toque é importante. Basta visitar o orfanato. Ou uma escola de meninos, de meninas, né, de crianças que não tem muita aceitação nem em casa, ou então estão ali por problema judicial, tem que ficar ali naquela instituição. É impressionante quando chega lá. A primeira coisa que ela faz é te agarrar, te abraçar no titular.
Fica 4, 5, 6 agarrados, pendurado em você como se fosse cabide, como se fosse um varal. É a necessidade do toque, do abraço, do carinho, de ser aceito. Então, quando você brinca, então abraça, beija, né? Chama ela para o seu afeto, puxa, que é um bom tratamento, não é sempre bem. Assim, então, a primeira coisa, primeiro ele tinha essa necessidade física, por ser surdo do toque. E segundo, Jesus já vai direto, tocou para ele poder sentir. Veja bem, na hora que você toca no ouvido, eu passo de longe, você está curado, eu vou lá e toco no ouvido, eu aumento a fé dele. Eu aumento a sensibilidade dele. Porque nem todos têm aquela sensibilidade que espiritualmente está unido com a vibração espiritual de Jesus e sentiu o seu impacto magnético. Então, quando você toca no ouvido da pessoa, ele está tocando onde eu tenho problema. Agora vai dar jeito. Não é isso? É igual o médico. O médico não precisa, às vezes, necessariamente escutar. Não precisa, mas ele vem lá com aquele negócio, aquele aparelhinho, como é o nome daquele? Estetoscópio. Ele vem lá com aquele aparelhinho, olha que benção que é, né? Só encostar na pessoa, ó, 33, respira, parece que melhorou, né? Aliás, é fatal. Você entra no consultório, ele vem com aquele aparelhinho, você fala 33 palavras para casa, respira, você já está melhor. Está melhor. Tá certo? Ora, o que é isso? Já está mexendo em você, tocando em você, e a gente precisa desse tipo de sensibilidade. Nem tudo entra por nós naquela faixa mais alta da intuição. As nossas portas de entrada são os sentidos. As nossas portas de entrada são os sentidos. O sentido da audição que ele não tinha, o sentido da fala, o sentido da visão, o sentido do paladar, provar algo, e o sentido do tato. E diz Allan Kardec que o sentido do tato é o mais primitivo de todos. Então o toque, olha como é importante. Aliás, provoca a mediunidade sensitiva, que é a mais rudimentar. Você sente na pele. Muitas vezes você entra num determinado local e tal, você sente uma boa vibração chegando. Ou então você entra num local ruim de vibração, você sente até arrepiar. Então, olha o tato, a sensibilidade. Então, quando você toca, é a porta de entrada da sensibilidade. E foi o que Jesus fez. Então, nesse caso, o toque foi importante. Agora, Jesus vai fazer um outro procedimento. Nós temos o caso do sopro, da cura pelo sopro, tão usada pelos egípcios, né? E a gente vê lá nas pirâmides, né? Um sopro com a boca fina, onde que sai o sopro, sai geladinho. Com a boca, fazendo biquinho, né? Com a boca aberta, né? O sopro sai quente, é o bafo que a gente chama. Sai quente. Então, nós temos aí técnicas diferentes. Nós temos técnica para relaxar com o sopro, técnica para levantar o ânimo. Né? Então, você tem um passe para agitar a pessoa, para animar ela. Né? Jesus segurou a mão da menininha, da filha do Jairo da sinagoga, segurou a mão dela e disse: menininha, levanta-te, e ajudou ela a levantar. Então é um passo de animação, levanta-te, bom ânimo. E também tem aquele outro, sossega, relaxa, dorme. Não, por isso que é o passo de prostração. O livro Nosso Lar de André Luiz, ele fala sobre esse tipo de intervenção. Então, aqui no caso, não foi do sopro. Aqui no caso, não foi a imposição das mãos. Olha como diz o texto. O texto: pediram para Jesus fazer a intervenção espiritual mais conhecida, que é a conhecida milênio. E trouxeram para ele esse surdo gago para que impusesse as mãos. Ele já viu com a técnica. Qual é a técnica? Passe. Impor as mãos sobre ele. Jesus viu que naquele caso era necessário passar para os apóstolos e existiam outros tipos de técnica. Interessante, né? Porque aqui o texto já vinha da parte do povo
a terapia, impor as mãos. E Jesus não faz isso. Faz diferente, né? Usou as mãos, usou, mas foi preciso, cirúrgico, colocou o dedo no ouvido dele, aonde que era e que ele sabia que ele tinha problema. Agora vem uma outra passagem. Jesus vai usar a saliva. Aqui nós temos que a saliva realmente ela tem todo um processo de cura. Os judeus já sabiam disso, e nos livros técnicos do judaísmo, nos livros que estudam as leis judaicas, né, nós temos dois que falam desse processo. Né? No livro Sabate, no capítulo 14, item 14b, e no livro Abada Zara, no capítulo 11, item 10, versículo 9, que diz que a saliva tem poderes curativos, principalmente em jejum. Ora, você passou a noite toda dormindo, está bastante relaxado, então você não perdeu fluido, então você está mais impactado em fluido. Eles achavam que aquela saliva da manhã é que tem o maior poder de... Mas a gente sabe o quanto a saliva ela é utilizada realmente para cura. Olhe bem, os próprios animais já fazem isso. Quando um bichinho nasce lá, a mãe, lá, a gata, o cachorro, a cadela, limpa o seu neném com a saliva. Quando eles estão feridos, eles também ficam passando a língua, quando não vem um outro cachorrinho ou um outro animal passar lá a língua, ficar naquela ferida. E nós fazemos isso também. Muitas pessoas, quando se queima ou quando tem um corte, eles imediatamente levam na boca, querendo essa coisa da saliva, porque já não só é conhecimento dos animais, mas é conhecimento nosso também. Evidentemente que foi se criando toda uma estrutura negativa para a cura do soco e para a cura da saliva, porque essas coisas foram vistas como negativas. Por exemplo, o sopro, a gente come tanta coisa ruim, bebe tanta coisa ruim, fuma tanta coisa ruim. Tá, e aí, às vezes não fuma, mas você fuma indiretamente. Na empresa, está tanta gente fumando, você fica respirando aquele ar. Fora o ar que você respira, que está intoxicado, cheio de poluição, etc. Então, você soprar sobre a pessoa, realmente, a pessoa, isso não é higiene. Né? Então, passar saliva também, se uma pessoa está com a ferida, daqui que eu vou dar uma lambida aí, assim, vai ficar bom. Mas nós sabemos que não. Por exemplo, o Chico foi criado pela madrinha dele, e tinha um menino lá, que é o Moisés, que tinha ferida, um pus, e a mulher mandava o Chico lamber aquilo, porque sabia que a saliva curava. E o menino ficou bom. Mas o Chico teve que lamber. Mas ao mesmo tempo a gente também tem nojo de fazer isso. Fora que as pessoas também não querem saliva de mulher. Criou-se toda essa ideia de que é sujo, que é imundo, né? E aí acabou sendo feio. Até o beijo passou a ser feio, um beijo na boca. Agora, vamos analisar melhor. Quando que até sacralmente se tem em alta conta o beijo no casamento, o beijo na boca. Foi dada a bênção, o nome de Deus te abençoa, a bênção, a aliança e tal. A bênção mesmo, que vai selar o trem lá, o casamento, é o beijo na boca. E sob o amparo da cúpula espiritual lá da instituição religiosa. E independente lá do casamento, as pessoas beijam na boca. E outra coisa, quando você beija na boca, você vai beijando a boca aquele que você gosta, né? Que você se sente bem, tem vontade de aproximar-se dele, e nesse exato momento você beija na boca, você não tem rejeição. O beijo na boca significa aceitação. Aliás, é a coisa mais íntima, de maior aceitação. Quando beijo na boca, a pessoa costuma dizer assim, nós estamos namorando. Em outras palavras, é onde que está dizendo, houve uma aceitação de amor, de intimidade. E nós sabemos o quanto o beijo é importante. Repare que através desse beijo se sela uma vibração tal que quase sempre, com o prolongar desse beijo, vai mexer com o organismo das pessoas, tanto da mulher quanto do homem, de quem está se beijando, vai movimentar hormônios, né?
vai facilitar as lubrificações provocadas pelos hormônios que são liberados com o beijo e vai facilitar o relacionamento sexual, que é quase sempre uma sequência ou uma consequência do prolongar do beijo na boca. Então repare que tem participação energética intensa no beijo. Mas aqui nesse caso você vai, mas aí beijar uma pessoa, o outro chega para mim, eu estou gago, vou pegar um puxo e passar na língua dele. Vocês imaginam o zum que ia ter no auditório, né? Se chega uma pessoa aqui e tem uma determinada doença, né? Isso, a gagueira, eu vou pegar o meu cuspe e vou passar na língua dela. Eu posso fazer isso e ela, com tanta vontade de ser curada, está vibrando comigo. Mas ela também pode dizer assim, o que essa gente está pensando? Que todo mundo está me vendo. E eles que estão vendo que não entendem nada. Nossa, que nojeira, que porcaria. Imagina você fazendo uma intervenção espiritual e está todo mundo dizendo, nossa, que nojeira, que porcaria, que coisa feia. O impacto nesse processo. Daí a necessidade leva para o particular. Aqui eu vou mais com relação ao negócio da saúde. Se nós olharmos, nós temos uma força magnética nas mãos. Nas mãos a gente emite uma grande força magnética. Tanto que é com elas que a gente olha o texto, né? Impor as mãos. Ela já é um caminho de comunicação. E como ele é um caminho de comunicação, você emite comunicação pelas mãos. Logo, você emite fluidos comunicativos com a mão. Um exemplo, né? Você com a mão, você faz o gesto de paz do amor. Você faz o gesto de ok. Você faz o gesto com o dedo para baixo, no sentido de que está difícil. Então há toda uma comunicação com as mãos. Na Índia, os estudiosos chamam isso, né? Os vários movimentos mudras são os movimentos com as mãos, levando determinados significados e mais, afetando por determinados movimentos estruturas psico-orgânicas por movimentos da mão. Pietro Baldi vai além no livro A Nova Civilização Persemelhante, diz que no futuro as mãos serão verdadeiras antenas. E nós já sabemos disso. Quando a gente quer orar, a gente levanta as mãos para o céu. Né? Quando a gente quer receber algo, a gente levanta, bota a mão em forma de cone para o alto para captar. Olha ela já agindo como antena. Daqui a pouco ela vai agir, também você vai emitir pelas mãos determinadas orientações ou vibrações ou determinadas energias para beneficiar um ou outro. Muito bem. No caso da saliva, é mais que isso. Se você tem energia nas mãos, você imagina um médium que libera com mais facilidade ectoplasma que ele não tem nas mãos. Se você tem energia no sopro, imagina um sopro policial, você bem alimentado, com uma alimentação saudável, a capacidade energética que não vai naquele sopro. E daquele que já tem mediunidade de efeitos físicos, por exemplo, né? Aquele que tem liberação de ectoplasma. Como o sopro vai sair muito mais rico magneticamente. Né? Mais ainda. Você imagina a saliva, quando ela tem toda essa riqueza ectoplásmica que está na boca. Se nós estudarmos as materializações, basta ver, por exemplo, as fotos de muitos espíritos materializados, nós vamos ver que a maior quantidade de ectoplasma que o médium libera para a materialização do espírito, chega a fazer um cone, sai da sua boca. É lógico que sai energia por todos os poros do organismo, né? Mas a maior quantidade sai da boca. Então é uma zona riquíssima para se expelir ectoplasma. Agora, quando a pessoa não sabe o que é ectoplasma, nunca estudou ectoplasma, não sabe da existência desse fluido, não compreende, acha que a coisa é física. Tocou o dedo é fisicamente, não sabe do magnetismo que está saindo dali. Né? Impor as mãos, quase sempre está pedindo coisa no céu e não sabe que realmente você está fazendo uma doação de magnetismo humano. Né? O sopro, você pensa apenas que é um ar que você está ventilando, não sabe que também da capacidade magnética. Vai. Mesma coisa também, quando você não sabe que a zona da boca ela é rica no ectoplasma, é onde se espelha a maior quantidade de ectoplasma, porque como que ele é? Ele é molenga, ele
ele é meio que gelado, ele é como um cuspe. Então ele, quando botou mão no boca, ele pegou uma grande quantidade de ectoplasma e passou na língua da pessoa. Quando a gente estuda o livro A Grande Síntese de Pietro Baldi, tem um capítulo específico lá sobre a formação orgânica nossa no futuro, que vai ser quando a gente começar a desenvolver mais fósforo em nós, mais os elementos compatíveis do ectoplasma, e que isso vai ser a nossa condição normal no futuro. Que os médios que têm esse tipo de fenômeno, eles nada mais são do que uns antecipadores biologicamente desse futuro, que isso vai ser o normal. Agora imagina Jesus que tinha um corpo todo de ectoplasma materializado, estava à sua disposição. Então quando ele botou a mão na direção da boca, apanhou esse bolo do ectoplasma, né? As pessoas interpretaram que era saliva. E como já existia toda uma tradição de que saliva cura nos ensinos judaicos, porque essa tradição, a gente vê, essas tradições estavam lá presentes nos animais e no próprio ser humano, quando ele também se fere, automaticamente interpretaram que ele estava pegando saliva, somente saliva. É que realmente pode ter saliva, sim, mas a ideia era do ectoplasma, de grande concentração magnética, de substância de cura, que ele apanhou e passou na língua. Tanto que diz a passagem que ele não apanhou e jogou, não. Ele passou na língua para soltar as ligaduras, como se fossem cordas que prendiam aquela fala e que ele não agia, não falava corretamente, acabava gaguejando. Então, aqui nós temos isso. Segundo, foi necessário também recorrer-se a um outro grande arquivo, ou celeiro, podemos dizer assim, de energia que está na natureza. Allan Kardec fala do grande laboratório da natureza, né? Rico de energia. E aí você pode apanhar aquilo na natureza. Então, suspirar é trazer para dentro, né? E liberar, soltar pela respiração, pelo sopro, é um outro processo daquilo que você trouxe para dentro do seu organismo, que foi transmudado, foi transformado e que agora sai pela respiração em benefício do outro, rico de substância. Mas tem mais do que isso. Você, para emitir esta vibração, você pode inclusive forçar, porque é simplesmente fazer um sopro assim, é uma coisa, fazer um sopro é outra. Você está mandando com mais intensidade. Por isso a palavra usada não é suspirar, e sim um ronco, é um ronco. Nós tínhamos um companheiro, e eu vi isso pela primeira vez, eu estava entrando no espiritismo no finalzinho dos anos 70, um homem que me ajudou muito, porque ele abriu meus olhos para as outras religiões, um português chamado Mário Luiz Castanheira da Cruz. Ele que me abriu os olhos. Eu era muito preconceituoso, eu falava, só o espiritismo, porque a teosofia tem coisas boas na Índia e etc. Aí eu achava que não. E ele perguntou assim para mim, já notou que isso é um pouco de arrogância? Você já leu? Eu tive que reconhecer que não li e reconheci, então que eu era arrogante, né? Então ele me abriu as portas, vai ler, para de falar bobagem, vai ler primeiro, depois de você fazer uma análise, você vai ver se tem coisa boa ou não. Aí se não tiver, você realmente, mas vai estudar primeiro, não fica falando coisa que você não conhece. É muito interessante que, independente disso, dele falar assim comigo, e foi ótimo ele falar assim, porque me abriu os horizontes, eu também dava passe dele. E era interessante, quando eu dava passe, ele fazia um barulhão tremendo. E eu não entendia por que ele fazia aquele barulho, né? Aí um dia eu perguntei, por que eu estou dando passe? Se eu quero puxar um maço, eu estou sugando as tuas energias. Evidentemente que no centro espírita você vai dar passe, tem 5, 10, 20 na sala de passe. Se todo mundo for fazer essa barulheira tremenda, né, precisa de uma certa disciplina, mas mesmo assim, eu fui fazer uma palestra numa instituição nitidamente espírita. Agora, na quinta-feira, precisamente quinta-feira passada, à noite, lá no Recreio dos Bandeirantes, no Centro Espírita Eurico de Barçanufo, e fui tomar passe.
E quem conduziu o trabalho de passe fazia isso. Eu me lembrei lá do início, finalzinho dos anos 70, o meu amigo Mário Luiz Castanheira da Cruz. E ele usava várias vezes o sopro, fazendo esse gemido, esse sopro, para liberar o máximo possível de ectoplasma, para ser impregnado no ambiente e cada um utilizar segundo lá os mentores e os médicos, segundo a necessidade de cada um. Tudo bem. Então, é mais do que um suspiro. A tradução é feita assim para ficar poética. Lá o termo é um ronco, chega a falar no mugir. Ele deu o máximo de energia possível para favorecer aquela pessoa. Ora, quando nós estamos fazendo os trabalhos de tratamento magnético aqui no Grupo Espírita Regeneração, que também se faz tratamento se utilizando a técnica do sopro, a gente vê que dependendo da situação e para cada paciente, né, e para cada tipo de intervenção do médium, está dando o passe, né, do magnetizador, que pode estar mais ou menos com fluido disponível, ou pode estar sentindo que precisa, com mais força liberar, a gente escuta na sala sons diferentes, mas perfeitamente dessa liberação de energia. E aqui nós vemos perfeitamente isso. E depois uma palavra usada por Jesus, e a palavra usada por Jesus é ephata, que em hebraico quer dizer abrir, né? Abra-te a boca. Ora, primeiro ele tocou no ouvido, ele ouviu, depois foi na língua. Agora Jesus pode falar, entenderam ou não? Jesus não falou antes. Jesus tocou com o dedo, ele ouviu. Aí ele passou a saliva, fez essa respiração e falou, abra-te. Agora, você vai dizer, bom, e daí? Tem que falar a palavra abra? Bom, no fundo é o outro que está recebendo a palavra. O outro que está recebendo a palavra, ele precisa, antes de tudo, ouvir uma mensagem para ele se sentir mais sintonizado com você. Vai começar o trabalho de paz, tenha pressa. Vai começar o trabalho de assuntos do atendimento magnético no regeneração. Aquele que vai te atender se aproxima de você e começa a falar, olha, agora Jorge, relaxa, fica tranquilo, pensa só nas coisas do bem, etc. Pensa na sua cura, vamos orar, Senhor Jesus, faça que dê tudo certo, blá, 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 blá. Bom, tudo bem. Olha a fala, não é importante, nesse exato momento eu já sei. Quando eu estou ali, eu já não sei que tem que orar, eu já não sei que eu tenho que pensar no bem, eu já não sei que eu tenho que somar em pensamento. Sim, mas nada mais está se fazendo do que arrumar meios de sintonização para facilitar esse processo. Repare como muda a pessoa chegar para você, fecha os olhos, vamos orar. Você já sabe o que é fechar os olhos. Mas a palavra dele é essa ordenação. Muda o seu psiquismo. Você vai acompanhando as suas palavras, é como se fosse um mestre, que ele vai falando e você vai acompanhando. Que nem a professora está falando o abecedário, A, depois é B, C, você vai repetindo, vai seguindo a sequência, vai te ajudando no encadeamento, onde você vai caminhando mentalmente com o magnetizador. Então Jesus falou para ele. Agora repare que é muito interessante que essa colocação do evangelista Marcos, ele coloca lá a palavra no original em hebraico. E a palavra lá no original em hebraico é assim. Falou em hebraico. Epafata. Muito bem. O texto do Evangelho que nós temos aqui é em grego. O texto que nós lemos aqui para vocês, de Marcos, o Evangelho de Marcos foi escrito no grego. E do grego foi traduzido para cá, para o português. Mas repare que na hora que está se fazendo o texto, ele cita a palavra em hebraico, não no grego. Então lá no grego, no texto original de Marcos, esta palavra só, o abra-te,
está em hebraico e todo o resto está no grego. Tá certo? Todo o resto está no grego. Agora repare, quando se fala esta palavra aqui, essa palavra, para ele, passa a ter o significado da sua língua íntima, né? Da sua língua natal. Quando você fala na língua do outro, lá, por exemplo, né? Eu falo com uma pessoa lá na hora do beijo, lá, né? Imagina que você está dando beijo e você começa a falar je t'aime. E você fala também na hora do beijo, eu te amo. Entendeu? O impacto da palavra. Quando você fala na tua língua, a palavra tem mais força, mais impacto. Né? Imagina se eu falasse lá essa palavra lá, eu te amo, em esperanto. Né? Ou se eu vou pensar, porque quase sempre quando você vai falar numa outra língua, nem sempre a pessoa tem aquele domínio total dela, e aí tem que pensar nela para poder quase sempre traduzir, e ela já faz outro caminho, ela já sai sem aquele impacto de segurança, de vibração. Então, nesse caso, ele usou uma palavra forte, que é a palavra que ele precisava, que era abrir a língua, soltar aquilo que estava preso, né? E precisava falar numa língua que fosse para ele onde que tivesse o maior impacto de sentimento, aonde que ele pudesse ter toda uma sintonia com ela, uma vibração, uma experiência, que é a experiência desde pequeno, que é a tua língua pátria. Né? Que você escuta a sua mãezinha e seu papai falar, até que você está no ventre. Você já vai nesse caminho, desse tipo de vibração, dessa sonoridade, desse verbo, desta vibração. Então, nesse caso, foi usado tecnicamente uma palavra que pudesse fazer mais efeito sonoro para aquele que ia ouvir. Sabe, do mais, observe, ele era, antes de tudo, o quê? Antes de gago, ele era surdo, tá certo? E aí, se eu vou começar uma determinada palavra para aquele que é surdo, que quer ter a sensação de novo de ouvir, você vai usar um vocabulário diferente? Não, você vai falar daquilo que tem mais ligação com ele, que tem mais sentimento. Então, vamos fazer uma pequena recordação. Né? Vai tratar alguém, afaste dos olhares curiosos. Nem sempre todos estão disponíveis a ajudar, nem todos entendem as técnicas e a curiosidade atrapalha vibratoriamente. E também não deixa o paciente confortável. Não é isso? O paciente não fica confortável. Então ele ali ele se sente melhor, vai para o particular. Depois, se precisar de toque físico, isso utiliza. Tá certo? Se precisar de técnicas, ectoplasma, como a da saliva, como a do sopro, tá aí. Se precisar aumentar a sua carga magnética, chegando ao ponto do ronco, indo do sopro a algo mais forte, como a do ronco, faz. Levou ele para o particular, os discípulos aprenderam a técnica, viram que nem todas possibilidades de cura são uma só, como aquela que já vinha empacotada pelos transeuntes, quando trouxeram o doente, dizendo, impõe as mãos. E Jesus não usou essa terapia de impor as mãos nesse caso. Por fim, diz a passagem, e Jesus ordenou a ele para não contar para ninguém. Pelo menos não contar para ninguém, e os apóstolos contaram para todo mundo. Não, principalmente não contar para ninguém naquele momento. Jesus estava por ali pregando, e se ele sai contar, ele passou custo em mim. Ele botou o dedo na minha orelha, ele falou essa palavra, aí todo mundo ia parar de pensar que essas palavras são mágicas. No tal ponto, um ia começar a cuspir no outro, soprar no outro. As pessoas não entendem nada. As pessoas não entendem nada. É uma coisa gradativa. Repare que o próprio texto de Marcos raramente é comentado em centro espiritual. Essa passagem aqui, raramente a gente vê aí. Vamos lá para a internet, bota palestra espírita e vê esse tema. Você vai ver 1, 2. E as pessoas não usam. Até hoje, inclusive, já não existe. Aliás, o próprio André Luiz, no livro Os
preparada. Imagina você vem aqui tomar um passo e vai dar um soco em cima de você. A pessoa não está preparada. O que é isso? Por que está soprando? Né? Aqui no Regeneração tem todo o preparo. Vai com um soco, bota um lenço, avisa, comunicam a você, te preparam para isso. Né? Coloca um lenço antes para... não há necessidade de lenço nenhum. É simplesmente essa ideia de respeitar o outro, porque nós fazemos todo um preconceito com relação ao bafo do outro. Quer dizer, beijar pode, soprar não, essas são as coisas. Né? E repare que, por isso que eu falo na minha palestra Namoro, Casamento, Sexo, Filhos, sei lá, nessa minha palestra, quando eu estou falando do namoro, eu falo que no namoro tem tudo isso. No namoro tem toque, no namoro tem abraço, né? No namoro tem beijo, tem saliva, troca de saliva e ainda tem soco. Porque ficam um falando as coisinhas no ouvido do outro, e ninguém sabe o que eles falam, mas ficam nos usos, e como a pessoa sai feliz. Quando acaba o namoro, aquele momento que você passa ali de afeto, de carinho, de abraço, de beijo, sussurros, etc., a pessoa sai na dúvida. Toda coisa que a namorada tem cara de feliz. A namorada tem aquela cara assim, né? Ele fica de bobão, na boa, porque está empacotado de energia. Ainda estamos falando tudo isso aqui no sentido positivo, né? Porque hoje tem essa mania, hoje está cada vez tendo mais ali, vou beijar a pessoa sai na noite para beijar, não sabe quem é e faz, inclusive estatística, né? Quem beijou mais. Isso aí não traz. Mas é melhor que fazer guerra, hein? É melhor do que fazer guerra do que se reunir para combater numa torcida, bater na outra. Também eles fazem isso. Uma torcida se reúne para bater no outro, com pau, com vara, matar, etc. Então beijar pelo menos já é um adianto. Mas não estamos falando no bom sentido, né? No sentido positivo. Como o namorado fica impactado de alegria. E ele quer, e tanto que ele chega em casa e telefone. Ele já quer estar mais um encontro, né? Porque é muito bom. Né? Quando você passa pelo bom tratamento espiritual, né? Que você recebe passe, água fluidificada, palavras de ânimo, como você sai feliz do tratamento, você sai alegre, sai quase que voando do tratamento, né? Você vai para esses lugares, aí passar um determinado tratamento, a pessoa, como eu fiquei feliz, como eu senti bem, fora que relaxou, viajou, tomou banho, foi em outros lugares, em outro ambiente, respirou um outro ar, tudo isso proporciona uma boa situação. Fora também que levar ela para um particular, e aqui Jesus fez isso no público, um particular no ambiente físico, mas quando você vai para um ambiente fechado, por exemplo, uma casa com uma sala, e sempre aquela mesma sala, o ambiente começa a ficar impregnado. E a gente sabe disso, quando você entra em determinados ambientes de passe, de tratamento, como a vibração é outra. É impactante, é meio quase sempre, hoje a gente já entra nas salas cirúrgicas já meio grossa, que já dão uma bolinha para a gente antes, depois lá é que vão dar anestesia, né? Mas a gente sabe, né? Em tudo, como a vibração de uma sala de cirurgia, e aqui falando do plano físico, como ela já tem um impacto vibratório diferente do outro ambiente, do corredor, de outros ambientes do hospital. Então, Jesus recomenda essa particularidade, mostra que existe todas as outras técnicas que podem ser utilizadas, não só a imposição das mãos. Ele não negou a imposição das mãos e por várias vezes curou com a imposição das mãos. E mostrou outra técnica, que nós ainda não utilizamos. Já entendemos essa da saliva, já entendemos a do soco, a do toque, da imposição das mãos, da água fluidificada, dos banhos térmicos, termais, já entendemos muito. Mas existe uma outra, que é uma terapia, que nós ainda temos uma boa caminhada pela frente. E ele passava e a sombra dele ia curando a todos. É uma outra técnica da sombra. Um dia, oxalá, vamos ter argumentos para falar sobre ela. Muita paz, fique com Deus.